Agora, às 7 horas e 32 minutos, a gente está de volta com o Bom Dia Pernambuco e um assunto que tem a ver com saúde e com o hábito de muita gente, viu? Entre uma refeição e outra, comer algo doce. Parece uma necessidade, né? Mas será que isso tem explicação? E diante de tantos tipos de açúcar, como fazer a melhor escolha? Dúvidas que a gente vai esclarecer agora junto com Clarissa Góes, que chegou ao comércio na região central do Recife. Ô Clarissa, bora começar aí falando sobre a variedade, né, de açúcar. São quantos tipos aí nessa loja que você está agora? Pois é, Pedro, eu estou aqui bem pertinho do Mercado de São José, na Praça Dom Vital. Estou com a Manu e ela separou aqui para a gente poder mostrar essa variedade de açúcar. A gente conta aqui, tem 5, temos adoçantes também. Manu, fala para a gente aqui, deixa eu passar para cá para poder a gente mostrar melhor. O que é que vocês têm em relação a açúcar? Bom dia. Bom dia, Clarissa. Nós temos aqui 8 tipos de açúcares e os mais vendidos são o açúcar mascavo, o demerara. Mas hoje, com a demanda dos nutricionistas, né? Eles orientam muito você usar hoje os açúcares veganos, né? Os de origem vegetal, que é o stevia em pó, que normalmente é utilizado pelos diabéticos, o xilitol e o eritritol, que são considerados irmãos, né? Mas são veganos, e o açúcar de coco. A gente está vendo que aí varia, né, de preço, a gente tem diversos preços do açúcar demerara. O quilo é o que está mais em conta, que é R$4 o quilo. E se a gente for para cá para o stevia em pó, que aí é uma opção para os diabéticos, e aí a gente já vê que ele já é o mais caro, ele custa R$120. Manu, obrigada. Deixa eu conversar com a Ana Carolina Tec, que é endocrinologista, a gente convidou ela para participar dessa conversa. A gente viu aqui que são vários tipos, isso aqui vale mesmo para substituir o açúcar branco que a gente está acostumado em casa, o cristalizado. Bom dia. Bom dia, Clarissa. O açúcar branco é o açúcar refinado, passa por um processo de refinamento com adição de produtos químicos que fazem ele perder essa cor escura do açúcar mascavo, que é o açúcar mais bruto, o açúcar que são os primeiros açúcares que se consegue tirar do processo da cana-de-açúcar, do melaço. Então, para retirar essa cor escura e aquele gosto forte de cana-de-açúcar, são adicionados vários produtos químicos até se chegar ao açúcar branco, o açúcar cristal. Então, em termos de calorias e de quantidade de carboidratos, eles são praticamente semelhantes. O açúcar mascavo tem um pouco menos de caloria, mas numa dieta de perda de peso, conta bastante. Tá? É mais saudável, por exemplo. Ele consegue ter um pouco mais de vitaminas e de sais minerais, de cálcio, de fósforo, tá? Do que o açúcar branco. Agora, Pedro me fez uma pergunta muito difícil antes. Por que algumas pessoas têm necessidade de doce? Preciso comer doce todos os dias? Os seres humanos precisam dos carboidratos para obter energia. Então, toda a nossa energia para funcionar, para andar, para pensar, para respirar, vem inicialmente dos carboidratos. Só que a gente deve preferir os carboidratos complexos, os carboidratos que têm fibras, porque fazem parte de uma dieta mais saudável, absorve de forma mais lenta. Mas algumas pessoas, principalmente para alívio de ansiedade, sentem uma necessidade de consumir açúcares simples, que são os açúcares, os doces, os bolos, as coisas que vêm exatamente desses açúcares, do açúcar branco, né? Chocolates. Tem uma pergunta que uma telespectadora mandou para a gente pelo WhatsApp, que é a Nair de Casa Forte. Ela disse o seguinte: eu deixo de almoçar para comer minha sobremesa. Pode ser qualquer coisa doce. Queria saber se faz muito mal, porque me sinto mal também quando deixo de comer o doce. É o seguinte, algumas pessoas fazem isso como uma forma de compensação de calorias. Então, deixa de fazer uma refeição mais completa, que tem proteínas, carboidratos complexos, gorduras saudáveis, para trocar pelo açúcar. Muitas vezes você pode até conseguir uma quantidade até menor de calorias comendo aquele doce, aquele chocolate, mas no fim das contas você não vai ter uma dieta completa, uma alimentação rica em outros nutrientes. Alivia a ansiedade dela, mas ela vai ter uma dieta menos saudável. Pois é, falar em dieta, aí tem gente que já quer cortar o açúcar de vez e aí fica sem comer açúcar. Quais são os riscos? A gente precisa do açúcar também? Sim, veja, nós precisamos de uma forma geral de carboidratos para obter energia, tá? Quando a gente come carboidrato além do que o corpo necessita ao longo do tempo,
isso vai ser acumulado, vai ser gasto e o excesso vai ser acumulado em forma de gorduras. Então é isso que engorda, vai engordar. Então a Organização Mundial de Saúde recomenda que os açúcares façam apenas no máximo 5% da nossa alimentação diária, que fica em torno de uns 25 gramas de açúcar. E se a gente pensar, porque a gente só está vendo o açúcar em forma de pó, né, para adicionar nos alimentos, mas existem alimentos que contêm açúcar e a gente muitas vezes não sabe. Já vem da indústria, inclusive. Exatamente, principalmente da indústria, são os alimentos industrializados. E aí uma latinha de refrigerante normal, por exemplo, tem 40 gramas de açúcar. Já extrapola toda a necessidade diária. Conte em relação a substituir o açúcar pelo adoçante. É uma boa troca? Depende do objetivo, tá? Se a gente adiciona pouco açúcar nos alimentos, num café, em alguma outra bebida, num chá, e evita as comidas que levam açúcar, como bolos, tortas e doces, a gente pode conseguir usar isso, o açúcar, sem ganhar peso. Para uma pessoa diabética, por exemplo, fica complicado, porque todo esse açúcar vai contar. Ela pode usar açúcar, sim, desde que ela tenha consciência de saber contar a quantidade de carboidrato e de açúcar que ela está ingerindo no dia e compensar de outras formas. Então, é mais simples usar o adoçante. As adoçantes geralmente levam compostos químicos, outras coisas que também não são saudáveis. Então, o mínimo que se puder usar, melhor. Certo. Muito obrigada pelas suas informações, Pedro.